Bem-vindos ao 26º Encontro de Atividades Científicas para a palestra Carne Carbono Neutro, um produto da pecuária sustentável. Esse é o logomarca da Carne Carbono Neutro. Eu sou o engenheiro agrônomo Valdemir Antônio Laura, professor do mestrado profissional em agronegócio sustentável, no qual tem tudo a ver a palestra Carne Carbono Neutro, um produto da pecuária sustentável. Professor da Anhanguera Uniderp e pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Pois bem, o tema da palestra é carne e carbono neutro. E vocês devem estar se perguntando, por que carne e carbono neutro? Pois bem, a pecuária é muitas vezes vista como a vilã do efeito estufa, por alguns fatores, dentre os quais a ocupação de novas áreas, que a gente vê na mídia como queimadas emitindo gás carbônico, que é um dos gases de efeito estufa, e ele é emitido pela combustão da floresta, pela derrubada da floresta. Então essa imagem pega de forma muito negativa para a pecuária, porque as áreas onde a pecuária vai ocupar uma nova área, ela é a partir da derrubada, da remoção da floresta e da ocupação com pastagens. E vários órgãos internacionais têm refletido de que existe uma necessidade da redução do consumo de carnes, porque a carne é responsável pela emissão de gases de efeito estufa, e a gente vê propagandas dessa natureza. Salve o planeta, pare de comer carne, principalmente para a carne vermelha. E, inclusive, propagandas dessa natureza, que um bife pode poluir mais do que o seu carro, o que na verdade é um absurdo, né? É desproporcional. E a carne carbono neutro vem nessa linha para desmistificar esses mitos, né? Inclusive tem alguns países que têm essa propaganda, né, para taxar a flatulência, o pum do gado, quando na verdade o metano, que é o principal gás de efeito estufa emitido pelos bovinos, ele é emitido pela eructação, pelo arroto. 95% do metano que é produzido no rumen dos animais quando eles comem a pastagem, ele é emitido pelo arroto, pela eructação, e somente 5% desse gás, né, o metano, um gás de efeito estufa, é emitido pela flatulência, pelo pum do gado. Então já começa uma compreensão inadequada dos fatores que levam à emissão de metano. O mundo está preocupado em reduzir ou mitigar os gases de efeito estufa, porque nós estamos sentindo já o aquecimento global, a mudança de temperatura e mudança de clima. Uma das formas é capturar os gases de efeito estufa ou reduzir a sua emissão. Várias empresas, dentre elas grandes empresas, 9 grandes empresas, têm metas ousadas para zerar ou neutralizar as emissões de carbono até 2030, outras até 2050. Nessas você tem grandes empresas da área de informática, como a Microsoft e a Apple, empresas de alimentos como a Danone, a Natura, Mercedes-Benz, Braskem, Nike, várias empresas preocupadas com a redução da emissão ou neutralização da emissão dos gases de efeito estufa. O Mato Grosso do Sul iniciou um processo em 2016 para tornar-se o primeiro estado brasileiro carbono neutro. Na sequência, em 2022, 6 anos depois, foi criado o programa Estado Carbono Neutro, e que seguiu neste ano, agora em 2023, com a obtenção do certificado, a pretensão da obtenção de certificado de Estado Carbono Neutro até 2030. Então, o mundo está preocupado com a neutralização dos gases de efeito estufa. Para isso, a gente precisa mudar o paradigma. Ao invés de queimar combustível fóssil, ao invés de desmatar, desflorestar, remover cobertura vegetal, a gente precisa voltar a plantar árvores. Então é uma mudança. A gente vê à esquerda, nesse vídeo, né, o machado e a motosserra derrubando árvores, e no centro e embaixo uma mudança de paradigma, mudando para o plantio de árvores. E aí, uma das ideias é a produção da carne carbono neutro. Então, de onde que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da implantação do nosso experimento de ILPF, que é Integração Lavoura Pecuária Floresta. O F está em verde ali, porque é importante, fundamental a presença de árvore, uma espécie lenhosa, arbórea, é fundamental a sua presença. Onde a gente vê no primeiro quadro, em cima, à esquerda, uma vaca e seu bezerro, magras. Aí a gente vê na sequência, no sentido horário, uma lavoura com floresta, outra lavoura com floresta, e no quarto quadro, um gado
na pastagem com floresta. Então, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que eu vou detalhar um pouquinho agora, né? Então, essa área que a gente implantou o ILPF, a integração lavoura-pecuária-floresta, em 2008. Essa área em 2008, essa pastagem tinha 30 anos, não era uma pastagem degradada, mas era uma pastagem já com baixa produtividade, com a taxa de lotação de 0,8 UA por hectare, ou seja, menos de um animal por hectare. Essa foto é de setembro, logo depois de uma seca prolongada e baixa disponibilidade de forragem. Em 2008 foi feita a implantação do experimento. Esse experimento foi implantado em 3 etapas, né? Então, um chamado ILPF 14, porque tinha 14 metros entre as linhas de eucalipto e 2 metros entre as plantas. E o ILPF 22, que era 22 metros entre as linhas de eucalipto e 2 metros entre as plantas. E um chamado ILP, que era só lavoura pecuária, sem floresta, não tinha o F, não tinha o componente florestal, o componente arbóreo. O ILPF1, na densidade, ou seja, no espaçamento de 14 por 22, tinha 357 árvores por hectare. É importante a gente saber esse número, né? E o ILPF 22 por 2 tinha 227 árvores por hectare, inicialmente. E aí tinha o ILP, que não tinha nenhuma árvore por hectare. Então, em novembro de 2008, foi feito o plantio da soja. A soja tinha se estabelecido já em janeiro de 2009, foi feito o plantio do eucalipto no espaçamento 14 ou 22 por 2. Esse já é o segundo ano quando está sendo feita a colheita da soja entre as linhas de eucalipto. Então a gente fez lavoura com floresta e depois que entrou a pastagem. E essa é uma imagem mostrando o segundo ciclo já de plantio, onde a gente tem milho ou sorgo, dependendo da parcela, com o capim. Uma vez colhido o sorgo, os animais já entravam fazendo pastejo nessa área. Então, essa é uma área do primeiro ciclo de pastejo, né, em 2011, onde no ILP, onde não tinha árvores, a taxa de lotação era 1,8 UA por hectare, a média, né? 1,8 UA por hectare. Uma UA equivale a um animal adulto de 450 quilos de peso vivo. Onde nós tínhamos floresta, no ILPF, a taxa de lotação era a mesma. Então, não tinha diferença se tínhamos árvores ou não no sistema, que a produção inicial era a mesma. Isso em 2011. No primeiro ano de pastejo, a gente observa que o ganho de peso vivo, seja no ILPF1, dos 357 árvores por hectare, e ILPF2, 227 árvores por hectare, ou no ILP, onde não tinha árvores por hectare, o ganho de peso vivo, quilogramas por hectare por período, foi igual, não houve diferença estatística. Então, as árvores, no primeiro período, não houve, no primeiro ano de pastejo, não houve diferença estatística. Tinha uma diferençazinha numérica na área de pasto, ILPF 99% da área com pasto, e aqui tinha algumas áreas um pouquinho menor com pasto, e a área com sombra, 43% e 27% de áreas com sombra. Mostrando que isso permitia, além de uma qualidade de forragem melhor, um bem-estar animal, sombra para os animais. Já no segundo ano de pastejo, que a gente observou uma diferençazinha de taxa de lotação e uma diferença no ganho de peso vivo. Por quê? As árvores começaram a fazer efeito na produção de capim. Então, comparando o ILP, onde não tinha árvores, que era 100%, onde nós tínhamos o ILPF, que eram 227 árvores por hectare, a produtividade foi 85% quando comparado com o ILP, ou seja, uma redução de 15%. E já no ILPF1, a redução foi de 38%, onde nós tínhamos muito mais árvores, né? 357 árvores por hectare. Isso se deu em função das diferenças, né, de taxa de lotação e produtividade de forrageira, como a gente vai ver aqui. O ganho de peso, onde nós tínhamos mais árvores, né, no 14 por 2, 357 árvores por hectare, foi de 70% quando comparado onde não tínhamos árvores. E com 227 árvores por hectare no ILPF 2, né, no 22 por 2, 230 e 240, não tinha diferença estatística, né? Então, a gente já observava que onde coloca mais árvores, você tem menos produção de capim, que mostrou aqui, né? No ILPF, no ILP, onde não tínhamos árvores, e no ILPF 2, né, 22 por 2, não deu diferença estatística, tanto na produção de capim quanto na taxa de lotação. Já onde tinha mais árvore, o excesso de sombra
promover uma redução na produção de forrageira, na taxa de lotação e, consequentemente, no ganho de peso para os animais. Então, o sistema é interessante, mas a gente precisa dimensionar para não termos árvores em excesso. Pois bem, então no ILPF, o componente arbóreo, ou seja, a árvore, é o componente que apresenta a maior capacidade de acúmulo de carbono. Então, as árvores e o pasto também realizam fotossíntese, né, incorporando gás carbônico da atmosfera nos seus tecidos e liberando oxigênio através da luz do sol da fotossíntese. Então, uma parte desse gás carbônico que é absorvido, ele é sequestrado, ou seja, ele fica preso no sistema, preso na árvore. Em quais partes da árvore, né? Nós temos um saldo positivo no balanço de carbono, ou seja, o sistema absorve mais carbono do que ele emite. Então, sobra um saldo de carbono. E esse saldo de carbono, a gente pode contabilizar para neutralizar os gases de efeito estufa liberados pelos demais componentes, especialmente o gás metano, né, liberado pelos bovinos, que é aquele da eructação. Então, a gente pode ter uma carne carbono neutro, porque o metano emitido pelos animais, ele é neutralizado pelo gás carbônico sequestrado pelas árvores. E principalmente, né, a parte que vai permanecer estocada é o tronco, onde quase 40% do carbono total absorvido pela árvore fica preso no tronco. E esse tronco é usado para a produção de madeira serrada e vai ficar sequestrado por pelo menos 20 anos. Esses dados equivalem a uma árvore com 16 meses. Nós temos dados até com 12 anos já, acompanhando isso e mostrando que permanece esse sequestro de carbono no tronco das árvores em torno de 40% a 45%. Aqui a gente vê a emissão de metano, que é o gás de efeito estufa que seria emitido pelos animais no pastejo, equivalente a uma taxa de lotação de 1,2 UA por hectare, 1,2 unidade animal por hectare, sendo que a média brasileira é 0,9. Então, nós estamos colocando uma taxa de lotação superior à média. Ao longo de 12 anos, a emissão acumulada, transformada em gás carbônico equivalente, seria esses valores aqui, né, em linha em vermelho, que seria a emissão negativo, né, a emissão de metano. Os animais entraram na área com 1 ano e meio, porque a gente fez lavoura 1 ano, né, e depois que formou o pasto. Em azul, a gente tem o sequestro de carbono pelo ILPF-1, onde nós tínhamos inicialmente 357 árvores por hectare. Então, a gente vê que o saldo ele é superior, né? O carbono sequestrado é superior ao carbono emitido. Então, a gente tem um saldo de carbono preso no sistema, sequestrado no sistema. Entre o 7º e o 8º ano, a gente fez um desbaste, removeu 75% das árvores. Por quê? Porque tinha sombra demais e o pasto estava produzindo pouco. Então, essas árvores, a quantidade de árvores por hectare caiu para 89. Então, a gente tem uma queda na quantidade de carbono, sendo um pouquinho inferior à emissão de 1,2 UA por hectare. Mas nós tínhamos o outro sistema, que era o ILPF-2, 22 por 2, com 257 árvores por hectare, que no desbaste de 50% ficaram 113 árvores por hectare. Então, a gente vê que, a partir do 4º, 5º ano, o saldo de carbono no sistema é positivo. Mesmo após o desbaste, ele recupera e torna positivo o carbono sequestrado no ambiente. Ou seja, a gente tem mais carbono sequestrado no balanço, mais carbono sequestrado no ambiente do que carbono emitido. Então, esse saldo positivo pode ser considerado um saldo sequestrado suficiente para neutralizar o metano emitido pelos animais e produzir uma carne carbono neutro. Ou seja, o metano emitido pelos animais ele foi totalmente neutralizado pelo carbono sequestrado nas árvores. E aí a gente pode botar o selo carne carbono neutro no sistema. Então, é bem interessante isso. Tem algumas normas, algumas regras de como produzir carne carbono neutro. Primeiro, a marca ela é registrada, é uma marca conceito, foi desenvolvida pela Embrapa, aqui em Campo Grande, na Embrapa Galho de Corte, para carne bovina, que tiver a emissão dos gases de efeito estufa, no caso o metano, durante o seu processo de produção, neutralizado pela presença de árvores, seja o sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril, ou seja, tem que ter árvore no sistema. E tem que ser parametrizado e auditado, para ter confiabilidade. A carne que é produzida assim, ela recebe esse selo, tanto as duas versões, né, que são registradas no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual,
tem os protocolos, né, tanto em português quanto em inglês. Então, a carne recebe este selo na embalagem. Quais requisitos para produzir carne carbono neutro? Primeiro, compromisso de uso de sistema ILPF, ou seja, tem que ter árvore no sistema para poder receber. Seguindo as políticas da integração lavoura, pecuária, floresta e ILPF e agricultura de baixa emissão de carbono, o ABC, que agora em 2020 foi renovado para mais 20 anos, período 2020 e 2030, o ABC+, a segunda etapa dessa política de governo para baixa emissão de carbono nos sistemas agropecuários. Um segundo requisito é a avaliação técnica da emissão de carbono. Quanto de carbono o seu gado no pasto está emitindo. E aí usam-se dois parâmetros, ou o parâmetro do IPCC, que é aceito internacionalmente, ou o parâmetro PECOS, que é um consórcio nacional de universidades e instituições de pesquisa como a Embrapa, para medir as emissões dos gases de efeito estufa, a emissão de gases de efeito estufa no sistema pecuário. Terceiro, tem que calcular o carbono fixado. Então a gente vai calcular o carbono emitido e calcular o carbono fixado. Existem várias formas de fixar esse carbono. Eu estou apresentando aqui 3 documentos, né, o 73, o 216 e o 220, disponíveis na biblioteca virtual da Embrapa para calcular esse carbono sequestrado. Quarta etapa, calcular a neutralização das emissões. Então é uma conta matemática, onde eu tive avaliação técnica no item 2 da emissão de carbono, o cálculo do carbono fixado no fuste, no tronco da árvore, e fazer a conta, né? O carbono fixado menos o carbono emitido é o saldo de carbono. Ele tem que ser positivo, tem que ter mais carbono no sistema. E os produtos provenientes desse tronco tem que ser obedecer à legislação, ou seja, usar para construção civil, madeira de construção civil ou indústria de móveis, para o carbono ficar estocado por pelo menos 20 anos. Então, a partir daí, eu posso receber a permissão de uso da marca conceito carne carbono neutro por empresas licenciadas pela Embrapa. O sistema precisa ser auditável por auditorias de terceiro setor, auditorias independentes, para garantir que o sistema ele é confiável, parametrizável e auditável. E se você estiver interessado, como fazer para acessar o protocolo CCN? Você vai acessar o site da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, tem vários processos de rastreabilidade, né, o AgroTrace Animal, e aqui, né, na parte de baixo está o protocolo carne carbono neutro, já está disponível para você acessar. Aqui nós temos o site de como acessar essa página, né? Quais são os documentos orientadores da carne carbono neutro? Nós temos uma nota técnica disponível, emitida pela Embrapa, e o manual da marca. Foi lançado em 2015 no Congresso Internacional de ILPF. E aí vocês lembram que em 2016 o estado do Mato Grosso do Sul pretendeu se tornar o primeiro estado carbono neutro. A partir do lançamento da carne carbono neutro em 2015, o estado se interessou por tornar-se o estado carbono neutro. As diretrizes técnicas da carne carbono neutro estão nesse documento 210 da Embrapa Gado de Corte, que pode ser acessado na sua plenitude neste site aqui, Embrapa Soluções Tecnológicas. Ele está em PDF, tem versão em português e versão em inglês, mas todos os detalhes, as exigências, possibilidade de suplementação mineral estão nesse documento. Pois bem, o ILPF é interessante, ele neutraliza o metano emitido pelos animais, mas ele não é só carbono, balanço de carbono, ele é muito mais. Por quê? Porque é o carbono sequestrado no componente florestal, no tronco da árvore, no fuste da árvore, então sequestra carbono e ao mesmo tempo produz madeira. Então essa imagem é muito bonita, os animais numa pastagem bem formada no sistema, né? Árvores, melhora a ambiência, nós melhoramos o conforto térmico, reduz a temperatura entre 2 e 8 graus para os animais. Numa época de aquecimento global, você está possibilitando uma condição mais favorável para os animais. O pasto também sequestra carbono e você tem um pasto de melhor qualidade, maior teor de proteína e melhor digestibilidade. Então esse pasto ele torna-se mais proteína, mais carne do que um pasto que não está no sistema ILPF. E você reduz a emissão de metano, você neutraliza a emissão de metano.
pelos animais. Então ela é completamente neutralizada. Por isso que a carne é carbono neutro, porque foi neutralizada a emissão de metano. Aqui nós temos também no rodapé aqui a página onde você pode acessar o documento, né? Duas picanhas extremamente atrativas, né? E ela teve, para ser carne carbono neutro, ela obrigatoriamente tem que ter a árvore, o componente florestal, para neutralizar o metano entérico, que é emitido pelos animais. Precisa ter conforto térmico, então precisa ter sombra para os animais, e precisa ter carne de qualidade, porque não adianta ser uma carne com carbono neutro, mas uma carne dura, né? Então, a partir do momento que a carne ela atinge esses 3 parâmetros de qualidade, ela pode receber o selo carne carbono neutro. A primeira carne carbono neutro ela foi lançada em agosto de 2020. A gente pode ver aqui o selo carne carbono neutro, né? Um baby beef de carne carbono neutro, de uma rede chamada Rede Viva, né? Da empresa Marfrig, que ela tem a licença por 10 anos do uso do selo carne carbono neutro. A primeira fazenda do Brasil que abateu gado carne carbono neutro foi essa fazenda Santa Virgínia, em Ribas, em Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul. É uma vista aérea da fazenda, os renques de eucalipto, o pasto extremamente bem formado, uma boa qualidade de pasto, os renques, as árvores bem formadas também, e foi a primeira fazenda certificada com carne carbono neutro. Depois que o Brasil lançou em 2015, nós lançamos em 2015 a carne carbono neutro, o mundo começou a correr atrás a partir de 2017. Então a gente tem a Austrália, que pretende neutralizar sua produção até 2030, a Grã-Bretanha com carbono neutro até 2040, a Austrália e a Nova Zelândia com ovelhas e carne bovina até 2050, a Colômbia também tem metas de redução, já tem produção de carne carbono neutro. A Argentina mostrando que o gado tem eles chamam de carbono positivo, né, porque sequestra mais carbono do que emite. O Uruguai foi o primeiro país, o Brasil já tem a carne carbono neutro, mas não foi exportada, é só para consumo interno ainda. O Uruguai exportou carne carbono neutro já em dezembro de 2021. E na onda das neutralizações, a Embrapa lançou em abril de 2021 a soja de baixo carbono. É diferente, não é carbono neutro, mas é baixo carbono. Tem esse documento que é o comunicado 100 da Embrapa Soja, mostrando, né, as normas para a produção da soja de baixo carbono. A Embrapa Gado de Corte produziu, lançou no segundo semestre de 2021 a carne também de baixo carbono. E a Embrapa Gado de Leite, para este ano de 2023, lançou o leite baixo carbono. Então, a partir da carne carbono neutro, foram lançados outros produtos com baixa emissão de carbono, como a soja, o leite e também a carne de baixo carbono. O importante é que nós façamos uma pecuária mais inteligente e não menos pecuária, porque a carne é um alimento extremamente importante para o desenvolvimento inclusive da inteligência, né? Então, é um novo conceito para a carne sustentável produzida nos trópicos brasileiros. Aí tem o meu contato, o meu e-mail da Embrapa, o telefone da minha sala, o celular, o contato com o WhatsApp e o ResearchGate, onde estão as principais publicações e da equipe. Pois bem, todo esse conteúdo está disponível neste livro, ILPF, Inovação com Integração de Lavoura, Pecuária e Floresta, que pode ser acessado pelo QR Code disponível aqui ou por essa página aqui. São mais de 800 páginas de integração lavoura, pecuária e floresta. Agradeço a atenção e estamos à disposição na Embrapa e na universidade para atender outras demandas. Obrigado.